Ok, nós vamos dar continuidade agora aqui para o nosso evento, com a palestra do Leonardo Nogueira, da BR Rain, sobre sistema de internet das coisas para o aproveitamento de água da chuva. Então, convido o Leonardo a compartilhar a sua tela e fique à vontade. Então, agradeço muito aí o convite do Daniel, da Universidade de Brasília. O Daniel foi impecável na organização aí desse evento. Agradeço muito a quem está aí presencialmente assistindo, para quem está online e para os que vierem a assistir aí depois que essa palestra estiverem gravadas no YouTube. Como o Daniel disse, eu vou apresentar um sistema internet das coisas sobre aproveitamento de água da chuva. Pesquisa, desenvolvimento e inovação desses sistemas. Essa daqui é uma linha do tempo da minha atuação. Eu tenho 20 anos trabalhando com projetos de grande porte para uma empresa de projetos grande do Rio de Janeiro, depois saí e criei minha própria empresa e outros 20 anos de projetos, né, de consultoria. Em 2011, aqui à esquerda, eu comecei a fazer projetos de sistema de aproveitamento de água da chuva. Em 2015, eu comecei a dar cursos, porque eu notei que havia uma carência de conhecimento nessa área. Em 2016, eu comecei a dar palestras gratuitas, assim como essa, porque notei que também havia um desconhecimento total em relação ao aproveitamento de água da chuva. E isso, como só as palestras atingem um público não muito grande, até hoje eu já consegui atingir 3.000 pessoas, eu passei a publicar diariamente no LinkedIn e no Facebook também sobre aproveitamento de água da chuva. Em 2019, eu participei da revisão da norma BNT, participei remotamente, né, a convite do coordenador, professor Plínio Tomás, e também comecei a divulgar o aproveitamento da água da chuva no YouTube e Instagram. Criei um site da BR que está ainda em criação em 2022. Em relação ao tema aqui da palestra, pesquisa e desenvolvimento, em 2019 e 2020, eu desenvolvi um sistema simplificado de baixo custo para alta vazão de aproveitamento de água da chuva. Em 2021, por conta própria, recursos próprios, eu automatizei esse sistema. Em 2022, 2023 em diante, eu criei a BR Rain e estou colocando o sistema de internet das coisas nessa automação. Começando aqui pelo sistema de baixo custo, ao final de 2019, uma empresa do Rio de Janeiro, ela sentiu essa necessidade de que houvesse um sistema de aproveitamento de água da chuva que atingisse grandes vazões e que não fosse tão caro. Todos o que ela encontrou no mercado eram muito caros. Ela submeteu essa pesquisa, esse projeto de pesquisa, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, e me convidou para desenvolver. Eu estudei o assunto, desenvolvi todo o arcabouço teórico, todos os cálculos hidráulicos, e quando na proposta eu incluí pegar aqueles cálculos hidráulicos e levar para a prática, criar um protótipo e testar. Para montar uma estrutura para testes, eu senti dificuldade de encontrar um medidor de vazão a um preço razoável, eles eram muito caros. E aí pedi emprestado à companhia de saneamento do Rio de Janeiro, a SEDAI, e eles fizeram a enorme gentileza de abrir o laboratório deles, que está aí nessa foto à esquerda. É um laboratório que faz aferição de hidrômetros, então é uma medição muito precisa. No fim de semana, durante a pandemia, em julho de 2020, nós montamos essa estrutura no laboratório e testamos, então, todo aquele referencial teórico e os cálculos foram confirmados na prática. Eu vou mostrar em seguida as vazões. Em 2022, nós desenvolvemos uma cartilha para pegar esse conhecimento e socializar, junto com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos levar isso para as comunidades, e a própria SEDAI instalou agora recentemente, está aqui nessa foto à direita, lá nesse mesmo laboratório. A água que é usada nos ensaios é reciclada e eles ainda aproveitam a água da chuva. Por grandes vazões, nós, no estudo, nós definimos esse intervalo entre 458 e 1.000 litros por minuto, ou seja, entre 27,5 metros cúbicos por hora e 60 metros cúbicos por hora. Isso baseado nesse intervalo de intensidades pluviométricas entre 110 e 240 milímetros por hora, que atinge a maioria absoluta das cidades brasileiras. Definimos isso para grandes telhados. Esses grandes telhados, essa vazão, nós
definimos para 500 metros quadrados de telhado, 2 águas de 250. Ao final desse processo, nós colocamos uma pesquisa para profissionais do Brasil e do exterior de como esse sistema deveria ser melhorado. E, no meio dessa pesquisa, surgiu um input sobre a automatização desse sistema. Então, em 2021, nós desenvolvemos a automatização desse sistema por nossa própria conta, com o intuito de poder variar o descarte do fluxo inicial, e descartar mais ou menos água, e com isso otimizar a qualidade da água da chuva que vai ser armazenada, e as perdas que estão presentes aqui nesse conjunto, descarte do fluxo inicial e filtro, se nós pudermos otimizar também, nós aumentamos a quantidade de água que vai ser captada. E, ou seja, nós estamos tentamos melhorar a eficiência do sistema. Aqui nós estamos vendo alguns modelos de filtro comumente existentes no mercado, e vocês veem que eles têm aqui um enxágue, né? Ou seja, algo que esse enxágue elimina os resíduos acumulados no sistema de telas ou grades desses filtros, né? Tanto nesse modelo quanto nesse modelo. Então, nós vimos que isso era algo que nós poderíamos melhorar. Isso influi na quantidade e na qualidade da água. Por que influi na qualidade? Porque aqui nós temos um exemplo que não tem o descarte do escoamento inicial. Então, todas essas folhas aqui, que estão acumuladas nos filtros, elas poderiam ser evitadas você simplesmente fazendo o descarte inicial. Então, uma folha, um lagarto morto, um inseto morto, muita semente, tudo isso vai sendo descartado junto com o fluxo inicial. E, além do mais, aqui o professor Júlio, que vai me suceder nessa palestra, ele é um grande estudioso disso. Os milímetros iniciais da chuva, eles têm uma carga de micro-organismo bem relevante. Se você não faz o descarte do escoamento inicial, você interfere fortemente na qualidade da água, porque o filtro ele pode lavar os detritos grosseiros, mas ele vai deixar os micro-organismos, inclusive coliformes, passarem para a água que está sendo armazenada. Então, nós pensando nessa melhoria, nós tentamos melhorar a eficiência do ponto de vista de qualidade e quantidade, porque a fórmula da NBR 15527 da BNT, o volume de água da chuva aproveitável tem a ver com a precipitação, a área de coleta e o coeficiente de escoamento da cobertura, que vocês, projetistas, é que decidem, e nós tentamos ajudar os projetistas melhorando essa eficiência do sistema. Criamos esse sistema automático de descarte e filtro. A patente foi requerida em setembro de 2021. Nós doamos esse sistema para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse daqui é o professor Akira e a sua equipe aí de doutorandos e mestrandos e graduandos, para eles instalarem lá e desenvolverem pesquisas sobre as funcionalidades, a eficiência do sistema, a qualidade da água que resulta desse aproveitamento da chuva lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse sistema tem aquelas funções de poder variar quantos milímetros de chuva vão ser descartados. Ele é bem menor que os sistemas de grande vazão atuais, ele facilitando a instalação e a manutenção. Em janeiro de 2022, para colocar esse sistema automático na parte de internet das coisas, eu firmei um contrato com o Polo de Inovação Embrapa, aqui do Rio de Janeiro, e campus no Instituto Federal Fluminense. Aproveito para fazer um elogio muito grande à equipe técnica desse Polo Embrapa, principalmente os professores Fábio e William, que coordenaram o grupo de trabalho, que trabalhou a 4 mãos conosco. Eles foram muito proativos, muito eficientes, muito cordiais, muito pontuais nas entregas dos trabalhos. Então, nós desenvolvemos junto, a 2022 até fevereiro de 2023. O sistema ele teve a patente requerida em fevereiro de 2023. Ele também se propõe, né, a otimizar a quantidade e a qualidade da água da chuva captada. Esse daqui é um diagrama, eu não vou entrar em detalhes, porque a patente está requerida, mas não sequer foi aceita pelo INPI, né? Então, eu tenho que ter uma certa cautela com isso. E a vantagem que ele tem em relação àquele que foi doado para a UERJ é que ele permite ajustes, controles e medições disponíveis no seu celular. E ele gera um banco de dados armazenado na nuvem
em que os dados de quantidade e qualidade de chuva que é captada, que entra no reservatório, que está acumulada no reservatório, que extravasou, que sai para os usos e outros, ficam todos disponíveis no celular e também nesse banco de dados na nuvem. A seguida aqui, dá para ver à esquerda aqui o dashboard, né, a tela do seu celular, com o aplicativo implantado, com essas diversas funcionalidades. Eu vou tirar aqui o meu fone para vocês poderem ouvir um videozinho que está aqui. Isso daqui é a página inicial dessa tela aqui. Olá, eu sou o Hugo e nesse vídeo veremos o funcionamento do app da BR Rain em relação ao sistema de aproveitamento de água da chuva. Para começar, fazemos login com usuário e senha. Logo na página inicial, encontramos diversas funções do app, como eficiência, armazenamento e consumo do sistema, e hoje iremos viajar por cada uma delas. A primeira opção é a de eficiência. Nela, podemos ver a água descartada, armazenada e extravasada, assim como a água de reposição, tanto no total quanto no mês. Através dos gráficos de pizza, tudo pode ser muito bem visualizado. Aqui também podemos verificar a eficiência do sistema, observando o nível pluviométrico e o volume de água possivelmente armazenado. Na parte de armazenamento, vemos em tempo real o volume do tanque e a quantidade de água armazenada, no dia, no mês, no ano e no total. Na aba Consumo e na aba Captação, vemos todo o histórico de água consumida e captada, seja no dia, no mês, no ano ou no total. Todos os dados demonstrados nessas duas abas são medidos em metros cúbicos. Em filtro, temos dois elementos para notificação, o alarme de filtro e o alerta de filtro. Abaixo desses dois elementos, podemos configurar o filtro para quantos metros de coluna d'água ele irá notificar ao cliente, ou alarmar o sistema para a abertura da válvula de descarte. Na parte de descarte e extravasão, configuramos se a válvula estará em modo automático ou modo manual de descarte. No modo manual, o usuário poderá abrir ou fechar a válvula direto do app, assim como acontece nesse vídeo. Aqui também podemos ver as quantidades de água descartada e extravasada. Em reposição, vemos o volume de água utilizado para reposição, assim como se o sistema de reposição está ligado ou não. Por fim, temos o link de Saiba Mais, que encaminha para o nosso site. Se você quiser saber mais sobre o sistema ou sobre nossa empresa, é só acessar uma dessas opções na sua tela. Obrigado pela sua atenção e até mais. Se tiverem alguma pergunta, eu não ouvi bem aí as perguntas da plateia nas apresentações anteriores. Se você puder me repassar, eu agradeço. Posso sim. Temos alguma pergunta da plateia? Não. Pode falar. Repete. Então, a pergunta, Leonardo, foi relativo às principais barreiras tecnológicas e regulatórias sobre a implementação desse sistema IoT, Internet das Coisas. Não tivemos assim barreiras significativas, né? A maior barreira é o limite, né, de disponibilidade de aquisição de certos componentes que aqui no Brasil são muito caros e quando você participa desses programas junto com polos de inovação e editais, você não pode comprar do exterior, onde sairia muito mais barato. Esse daí é um obstáculo. O outro é que nós estamos numa fase de protótipo, então, por exemplo, quando isso passar a produto, você pode moldar certas peças em plástico que nós tivemos que fabricar com impressão 3D. E a impressão 3D, ela, como é por camadas, vaza, né? Então, você tem certa dificuldade em fazer peças maiores e proteger essas peças de vazamento.
e acoplamentos, por exemplo, para você acoplar e desacoplar e poder limpar o filtro, nós estamos comprando pronto e a gente pretenderia, numa fase de produção em maior escala, bolar um sistema mais simples e mais que seja fabricado e não comprado pronto. E qual que é a estimativa de preço desse sisteminha de desvio automatizado? Eu estou pensando em ter o mesmo preço dos sistemas existentes no mercado para grandes vazões. Os sistemas existentes no mercado estão girando aí talvez na ordem de, não sei, 30, 40 mil reais. Mas como nós vamos oferecer o sistema com uma assinatura para a pessoa ter o banco de dados, aquele banco de dados que eu falei que fica disponível na nuvem, ele tá mais dedicado a empresas que tenham relatórios de sustentabilidade. São empresas que estão aderentes ao ESG, né? Em português é ASG, aderentes ao Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, o ODS 6, principalmente, empresas que tenham certificação ISO 14001, né? Ou tenham ou queiram manter as certificações 14001, empresas que tenham o certificado Green Building Council, né? Certificação LEED. Então, essas empresas têm que fazer relatórios para obter o certificado ou para manter. E aí, essa venda seria por assinatura. Mas esse preço, eu ainda não consegui fechar ele adequadamente, porque eu não tenho ainda um custo de fabricação de 5 escala, e como ele oferece inúmeras vantagens além do sistema convencional, talvez ele supere esse preço aí de um filtro de grande porte, que custa em torno de uns 30, 40 mil reais. Entendi. E mais uma perguntinha. Esse dispositivo de tratamento, ele é capaz de tratar em torno de qual vazão, ou melhor, área de captação de cobertura? Porque geralmente os filtros, né, comerciais, eles se apresentam não como vazão, mas como potencial de tratamento por área de captação. É verdade, é um erro, né? Eu mostrei aqui na apresentação que as intensidades pluviométricas que estão na norma brasileira, inclusive ontem teve uma palestra sobre essa norma, 10.844, elas estão entre 110 milímetros e majoritariamente até 240 milímetros por hora. Para um telhado de 250 metros quadrados, como eu imaginei, um telhado total de 500 metros quadrados, 2 águas de 250 metros quadrados. Essas vazões, vocês viram ali que varia de 458 a 1.000 litros por minuto. Então, o mesmo telhado de 250 metros quadrados varia enormemente a vazão. Não pode falar em um determinado equipamento atende a tantos metros quadrados de telhado. Depende em que local do Brasil esse telhado está, né? E vocês viram também que até supera 240 milímetros por hora a intensidade de chuva aqui no Brasil, né? Perfeito. Ok. Temos mais alguma outra pergunta? Gostaria de entender melhor como funciona o descartão e a questão do registro. A pergunta foi relativa aí acho que uma válvula automática, né? Que se movimenta né? Acho que a pergunta é como que essa válvula permite a passagem da água da chuva e como que em que momento ela se articula e como se ela se articula para vedar a passagem da água após esse primeiro evento de descarte inicial das primeiras águas. Então, o sistema ele vem pré-setado com algumas funções. Então, uma dessas é o tempo, quantos milímetros de chuva é esse descarte inicial. A norma brasileira, a NBR 15527, diz que se o responsável pelo projeto não fez nenhum estudo local, ele deve descartar os 2 milímetros de chuva iniciais. Então, o nosso sistema vem pré-setado para descartar 2 milímetros de chuva. E aí o professor Júlio, ele fez vários estudos que diz que basta descartar 1 milímetro. Ok, você vai no celular e altera isso para 1 milímetro. Se você está com o seu empreendimento numa área industrial e quer descartar 5 milímetros de chuva, descartar mais, porque o seu telhado está muito poluído, pelo celular, você aumenta isso para descartar os 5 milímetros iniciais. Ou então,
você recebe o sistema para descartar 2 milímetros, mas aconteceu algo assim que tem uma certa periodicidade no local onde você mora. Por exemplo, no outono cai muita folha, então você quer descartar mais. Ou deu um período de estiagem muito longo, vento muito forte, muita areia no seu telhado, muita poeira, você regula para descartar mais. Bom, mas voltando à sua pergunta, esses milímetros de chuva é que dizem, quando atingir essa determinada quantidade de milímetros de chuva, a válvula é automaticamente aberta. O sistema dá um sinal para a válvula ser aberta. Eu acho que a pergunta é como ela abre automaticamente, mas aí é o pulo do gato, né? Não, ela é uma válvula. Não, ela é uma válvula motorizada que recebe um sinal de que já aconteceu, chegou a 2 milímetros de chuva, esse sinal é enviado para a válvula e ela abre automaticamente. Ela abre automaticamente também se você tem um aviso de ir limpar o filtro, e se o usuário não for limpar o filtro, é dado um alarme depois de um tempo, né? É dado um alarme e a válvula é aberta automaticamente, porque o filtro não vai ter mais condição de dar vazão. Então, tem essas duas condições. E também você pode colocar no manual e abrir essa válvula de descarte sempre que você quiser, ou você pode abrir a tela manualmente mesmo com a mão, ir lá nela e abrir ela com o volante. Tem todas essas opções. Perfeito. Muito obrigado, Leonardo. Pois a gente está um pouco aqui com o tempo corrido, estamos bem atrasados.